Isaías Gonçalves com todos vocês, queridos e amados irmãos. Projeto Chile. Esta visão não se apagou. Esta visão não morrerá. Participe. Vocês, pastor Isaías Gonçalves. Pastor, fique à vontade. Amados, a paz do Senhor, pastor Jorge, pastor Jairo, um prazer, pastor Wesley, ao irmão que está ali. Estamos aqui nesse veículo de comunicação. Claudino, que escutamos lá no Chile. Aleluia. Ele faz, como é o nome do programa dele? Alvorada Sertaneja, até de manhã, até de tarde. Nunca sai da alvorada. Não. Alvorada de manhã, alvorada à tarde. Não importa que o nome não coadula, o importante é que é alvorada. Aleluia. São detalhes, mas os detalhes é que chamam a atenção. Muito bem, um prazer, uma alegria aqui estar. Realmente a visão missionária no Chile não parou. É um novo tempo, uma nova era, um novo povo. Tudo se torna novo como no Brasil. O importante para nós é que o tempo que passamos, aproveitamos bem. Aleluia. E se algo ficou de saudade, é porque as coisas foram feitas com precisão, aproveitado o tempo, dedicado, consagrado ao serviço que foi nos oferecido. E isso realmente nos deixa saudade. Voltar, não volta mais. Porém, não devemos ter nenhum pensamento de peso, que não ficou nada feito. Se não ficou nada feito é porque não se fez nada. Mas se tem saudade é porque se fez. E eu louvo a Deus pelo tempo que passamos por aqui, que dedicamos o nosso tempo desta época ao santo serviço do Senhor. E fizemos como todos aqueles que fazem para o Senhor faz. Muitas vezes se equivoca, erra, mas faz. E eu sempre digo que nunca analiso o erro de uma pessoa porque errou, mas analiso errou por quê? Porque fez. Porque se não tivesse feito nada, não tinha errado. E já errado é não fazer nada, então erra porque faz. Essa é uma das vantagens que tem alguém que orienta, ensina, é analisar o erro de uma maneira não do erro. Mas por que errou? Porque fez algo. Porque para fazer a propósito um erro, tem que ser louco, tem que ser irracional. E como nesta obra não existe esse tipo de pensamento, podemos errar. Mas erramos muitas vezes, exatamente porque não temos a capacidade, queremos fazer, e o anelo de fazer, porém depois nós encontramos e aprendemos que o Senhor, eu errei porque eu não devia ter feito, porque o Senhor não estava buscando que eu fizesse, é que eu fosse. E que se eu tivesse me preocupado em ser, o fazer ia sair bem. Isso é consequência. É, consequência. Então são coisas maravilhosas que a experiência depois vai nos ensinando, né? Tem muita gente que dá de relho no profeta velho. Que o profeta velho, e que não foi no culto,
profeta velho não vai aonde não é mandado. Ele não mete a mão em cumbuca. Os profetas novos é que andam metendo a mão na cumbuca, mãe. Na cumbuca eles saem mal. Porque vão onde não é mandado, faz o que não é mandado, e esquece do que é mandado, e ouve a quem não mandou. Porque se o profeta novo tivesse ouvido quem mandou ele, quem ordenou ele, não tinha morrido. Mas ele foi ouvido, ele ouviu quem não havia ouvido. E essa é uma experiência que nos ensina quem tem experiência. Quem tem experiência. E a igreja do Senhor sempre teve essas duas testemunhas. Uma é a força, outra é a experiência. Viajando com um dos evangelistas americanos, uma pessoa que ele apreciava muito, e eles foram passar por um campo e eu num carro, não motorizado, mas um carro, tocado por um cavalo. E um campesino estava trabalhando, arando terra. E a pessoa aqui ao lado estava vendo o trabalho que tinha o campesino em colocar em tranquilidade os dois animais. Porque um era bem ligeiro, bem ativo, e o outro era moderado. Então ele perguntou por que esse senhor não coloca dois animais da mesma... mais ágil, ou mais calma. Então a pessoa disse, olha, ele está ensinando o mais novo. O mais novo tem força. Mas não porque o mais velho não tem, mas o mais velho tem experiência. O mais velho tem experiência que ele tem que trabalhar todo dia. E ele sabe quanto tempo tem um dia de trabalho. E quanto ele vai desgastar. Se ele for afoito no início, ele vai chegar ao final com o eito feito. Então, para ensinar o novo, ele tem que colocar com o velho. E assim, ele está ensinando e também o trabalho está rendendo. Na obra espiritual é a mesma coisa, na nossa vida e até ministerial. Necessitamos. Todos os homens de Deus que foram amigos dos apóstolos foram bem-sucedidos. Todos. Você pode ler o Novo Testamento, os Novos Testamentos, e você vai ver nas cartas. Todo aquele que acompanhou os apóstolos começaram bem e terminaram bem. Então é muito importante isso. Isso faz ilusão que o pastor Jorge estava dizendo, que quando chegou aqui, em 89, aqui nós estamos. Nós chegamos aqui em 86, 87. Então, chegamos aqui. E graças a Deus já tinha essa missão, ela já tinha uma visão. E a visão não era formar teólogos. Era formar ganhadores de almas. Formar aqueles que iam fazer discípulo, não fazer líderes. E a gente que havia vindo do campo missionário, por 6 anos, não porque vim que queria vir ou não queria vir. Não. Eu não queria vir para... Eu queria era ficar. Eu tinha uma outra visão. Eu queria entregar a presidência da convenção, queria entregar a presidência da igreja e ficar
um itinerante, mas com itinerância, baixo compromisso da convenção. Aleluia, de sentar assim, ó, com o pastor jovens, e gastar um dia com eles sentados assim, conversando. Que é melhor ensinar um por um do que ensinar 40. 40 você não ensina. Você simplesmente amassa o trigo com a água e não sabe o que vai sair. Mas você amassa um punhado, Sabe qual é os componentes. vai sair saber o que é. Porque não tem pressa. A pressa é fazer bem, amassar bem, misturar bem, para sair um bom produto. E os gideões tinham isso, por isso me trouxeram para pegar um policial, na verdade, e assim foram aparecendo outros. E a atuação era distinta, tanto o material como também o espiritual. O espiritual era meio brabo. Era oração cedo, era jejum, era abrir obra, abrir trabalho, por aí, por esses cantos aí. Bela Vista. Os domingos à tarde, fazer culto evangelístico. Ali quem vai aqui para, onde é o cemitério lá para dentro, lá, Rio do Meio. Ali conseguimos um lugar para fazer culto domingo à tarde, uma encruzilhada ali. Depois foi tão bonito ali que o dono daquele terreno nos emprestou, tornou-se uma arras, emprestou a estrebaria dos cavalos. E aí nós íamos com missionário. Que hora termina o culto, pastor? A hora que a vela se apagar, uma velinha curta que eu dava para cada um, porque não tinha luz elétrica. Então cada um segura uma vela. Era 5, 6, 7, 8 velas. Só coloca um pouco virado para não queimar o dedo. A hora que terminar o pavio da vela, terminou o culto. Aleluia. E assim vários lugares por aí, glória a Jesus. Maravilhoso. Mas continuamos no mesmo ônibus, porque o homem é o mesmo pecador ainda. E o missionário é o mesmo personagem ainda. Aleluia. É o mesmo. Tem a mesma bagagem. Tem a mesma visão, o mesmo método. Glória a Jesus. Aleluia. Aprendendo a morrer no campo. Assim como foi o grande missionário. Veio para morrer no campo. Mas ele ressuscitou. Eu vou ressuscitar também. Ele foi só a primícia. Ele só foi a primícia. Mas nós vamos dar continuidade. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas um prazer, pastores, um prazer, uma alegria aqui estar. Programa Voz Missionária. Falando com este povo maravilhoso que são missionários. Eles não vão, mas eles oram, suplicam para que o Senhor envie e também eles aportam. São missionários também, que estão espalhados por toda parte. Glória a Jesus. A igreja primitiva, ela teve esse apoio. Quando o Espírito Santo ordenou aqui a igreja, os obreiros, que oravam e jejuavam, vigiavam, oravam e jejuavam. E o Espírito Santo não foi mal educado, nem desrespeituoso, mas chamou eles e disse: olha, separai a Paulo e a Barnabé, ou a Barnabé e Paulo, para a obra que eu tenho chamado. E eles foram obedientes. Ah, não, porque o Barnabé é o pastor da igreja. É o pastor da igreja. Como o nosso pastor vai sair, senhor? É o pastor da igreja. E o professor de teologia. Como vou mandar agora que abriu-se o curso? Né? Como vou mandar o professor?
separai para mim a Paulo e a Barnabé. A Barnabé e Paulo. Quem é do Barnabé hoje que se alista? Que está listo? E sabe por quê? O Espírito Santo fez isso porque a evangelização e a obra missionária em Jerusalém estava de vento em popa, mas ganhando unicamente judeu. E onde estavam os gentis? Onde está o gentil? Aonde está o gentil? Aleluia. Hoje difícil. Não sei se o Espírito Santo não pode mais exigir. Eu creio que sim, porque o poder é tão grande, o poder eclesiástico é tão forte, que o Espírito Santo já está mudo e surdo. Não fala mais e ninguém ouve mais. Eu não sei qual é a visão hoje dos crentes de Antioquia, se ainda oro, jejum e vigília para a salvação de alma, porque a igreja de Antioquia era uma igreja missionária. Era a igreja transcultural. Aleluia. Se quisermos fazer missão ao olho do Espírito Santo, ao coração do Espírito Santo, vamos abrir Atos dos Apóstolos e buscar a igreja de Antioquia. E vamos nos preparar. Porque ele não vai respeitar título eclesiástico. Ele vai mandar os Barnabé e os Paulo. É para encher o templo de discípulo, não de técnico, nem líderes e nem teórico. Aleluia. Glória a Deus. Não sou contra o conhecimento bíblico que necessitamos ter. Todos os homens de Deus conheceram a Deus. Não têm os recursos que temos hoje, mas eles conheceram a genuína revelação. Dado por quem? Por quem ensina toda a verdade. Eu posso ter bom conhecimento, mas somente explico. Não revelo nada. Agora temos um que revela. Este revela. Então, mas na revelação vem um quebrantamento, né? Só se conversa. Só aceita a revelação quem é humilde. Porque na revelação está uma mudança. Tem uma mudança. Na revelação tem uma mudança. Jesus, no seu ministério da expulsação de demônio, ele ensinou algo aos discípulos. Quando levaram ele à parte, que me chama a atenção, e levando Jesus à parte, perguntaram: por que não expulsamos? Por que não conseguimos? E ele disse: por vossa pouca fé. E aí agrega algo. E não era coisa ignorante deles. Eles sabiam. Porque senão Jesus não tinha falado. Se vós tivesses a fé de 1 grão de mostarda, diria este monte, apontou, diria este monte, sai,
E ele saiu. Aonde vamos encontrar fé na matéria? Se não tivesse, não lógica, porque isso aqui não é lógica. Se não houvesse princípio, se o que Jesus estava falando não tivesse princípio, ele não ia dizer isso. Agora ele queria que os discípulos que estavam ali tratassem de buscar o princípio do grão da mostarda. E não é apenas como vegetal, como uma massa, tamanho, não. É que havia princípio ali. Uma fonte, né? Glória a Jesus, isto é lindo e maravilhoso. É isso que o Espírito Santo quer revelar ao seu povo, aos que estão buscando, tá? Através dos livros. Tá? Ele não está esperando a quem vai lá em cima buscar o primeiro livro que entrou na gaveta. Não, ele quer que se agache até ficar de joelho. Não para buscar o que está embaixo, o que está lá em cima. Oh, meu Deus. Glória a Jesus. É maravilhoso, é glorioso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nós devemos, amados, a nossa vida, ela é ao contrário do que é as coisas naturais. As coisas naturais. Na vida natural, só é visto, só é pensado, só é conhecido, só é... quando é visto. Quando é visto. E na vida espiritual, só é reconhecido quando o Senhor sabe quem é. Sabe quem é. E o Senhor deve saber quem somos. Aleluia. Glória a Jesus. Nós vivemos um mundo maravilhoso. Maravilhoso. Mas Deus nos tem dado uma graça tão grande, não no conhecimento, mas na humildade, no não ser. Não ser, não sou, mas Ele é. Não tenho, mas Ele tem. Não posso, mas Ele pode. Não consigo, mas Ele consegue. Então, se tomamos isso por princípio, o mundo nos ensina tão mal ensinado. O sistema nos ensina tão mal, mas tão mal, tão mal. Andamos na contramão das coisas de Deus. Aí, para não dizer que é contramão, não, é mão inglesa. Não, é mão inglesa isso aqui. Está na contramão do mesmo jeito. Assim é. As coisas de Deus, o lindo e o precioso, é que não necessita para ter. Não necessita para ter. Necessita ter a humildade para entender a maneira dele. Quem crê como diz a Escritura? Quem crê como diz a Escritura? Eu creio. Mas é como diz a Escritura.
Não, tem 77 anos de fé, velho. Eu nasci dentro da igreja. Nada disso. Vida longa. Nada disso. Glória a Deus. Nada disso aqui. Glória a Jesus, aleluia. Ô pastor Isaías, vamos aproveitar que o senhor está aqui com a gente. Eu queria aproveitar para o senhor contar para nós aqui, para a nossa audiência aí de Voz Missionária, conta um pouquinho, como é que foi a conversão da irmã Vilma? Conta para nós, conta. Que lindo. Conta. Que lindo. Vocês vão ouvir hoje pela primeira vez. Eu estive faz menos de um mês. Estivemos em Governador Celso Ramos e fui exatamente no bairro onde ela mora, que é Palmas, né? Isso. E tivemos aí almoçando junto na casa do Nativo. Não sei se vocês conhecem o irmão que mora lá por nome Nativo. Ele é um sobrinho por parte da minha esposa. Então, aconteceu o seguinte: estando eu em Governador Celso Ramos, dirigindo aquele trabalho no ano 71, eu fui para lá. 71. Nesse período eu estava lotado na companhia do Corpo de Bombeiro no Estreito. Então eu trabalhava 24 horas para o Estado e 48 horas eu tinha livre para servir o Senhor. Então, o pastor na época me perguntou se eu estava disposto a gastar esse 48 horas no serviço do Senhor. Eu disse, claro. Então, ia para lá. Algumas vezes eu fui com um ônibus que passava no quartel 8 horas, passava por ali, e me deixava na entrada dos ganchos, e ali eu ia a pé. Muitas daquelas casas ali me deram água para tomar, mas não era a intenção de beber água. Era falar de Jesus. E o respeito deles, eu ia de uniforme, né? Então o respeito deles me atender e servir água. Mas era falar de Jesus. Então eu fazia aquele trajeto, porque o ônibus saía para lá, para Governador Celso Ramos, 11h30. Então eu ficava das 8 até 11h30 ali, sem fazer nada. Então, menos de meia hora eu estava lá na entrada e tinha 1 hora para caminhar até nos ganchos de fora, onde eu morava. E nessa uma hora era trabalho missionário. A cada 48 horas era uma viagem missionária. Então fazia esse trabalho. E o culto evangelístico de domingo à tarde, isso nunca deixamos de fazer, e outros cultos na Palma também, e de pé, sempre evangelizando, porque assim foi criado. Lá no município de Vitor Meirelles, depois de Ibirama. E um dia me procurou a senhora Vilma Duarte. Disse, eu estive falando com o seu pastor Valdomiro, e o seu pastor me autorizou a que eu possa participar dos cultos. Sim, tudo bem, que bom. Também não disse que podia ter falado comigo. Para quê? Se ela estava respeitando as ordens e respeitando a mim, para que eu disse, não podia ter falado comigo, né? Precisava ter falado com o pastor, o presidente. Eu sabia quem estava comigo ali, quem cuidava de tudo, ele. Que não era o pastor Valdomiro, era o Espírito Santo. Então, tudo bem, que prazer, que alegria, mas leva a Bíblia para a igreja. E aí ia na igreja com a Bíblia, mas aquela Bíblia grandona, né? Esse tamanho assim, rapaz. Tinha que abraçar com as duas mãos assim. Aí os cultos de terça, culto de quinta, culto de domingo, ia com os apuntes, aí anotava.
Porque quando ela saía do culto, ela tinha um grupo de senhoras na casa dela, ou na casa de uma delas, que ela ia transmitir o que ela havia ouvido lá. E a coisa estava boa, ela não sabendo que ela estava trabalhando para mim, né? E um dia ela foi. E nesse dia eu não estava. E houve uma discussão entre o que estava dirigindo o culto e o que estava na porta. O que estava na porta era o tio, e quem estava dirigindo era o sobrinho. O sobrinho já havia aprendido, né? Que tinha que fazer. E o tio havia aprendido que tinha que ser. Aí o fazer e o ser discutiram. Aí o fazer, se eu sou na ausência de Moisés, eu aqui. E tinha visita, e nessa visita a irmã Vilma estava. E conhecia porque gente dali sabia o temperamento, a natureza deles. E viu que o tio disse, sobrinho, meu irmão, tá bom. Mas ficou o problema. Quando cheguei segunda-feira, aí o pai daquele que estava dirigindo foi me procurar e disse, sobrinho, houve uma discussão aí com meu filho, mas o tio, e a coisa não ficou boa, não. No fim, o meu filho não respeitou o tio ficou quieto, então o senhor tem que atender isso aí. Disse, tá bom, vamos tratar. Será segunda-feira. E aí, claro, cidade pequena, né? Povo pequeno. E o saco da pena voou e espalhou-se. Porque discutiram na igreja do pastor Isaías. E nós tínhamos então a ceia do Senhor sábado. Aí conversei com os dois. Claro que ficaram envergonhados, porque um repreendia de lá, outro repreendia de cá. E disse, vocês têm que pedir perdão à igreja e têm que pedir perdão também um para o outro. Porque isto aqui, de qualquer maneira, houve um escândalo. E o culto de sábado, a irmã Vilma foi, o biblão dela. Começamos o culto, o João cantando, que era o que cantava. E antes de distribuir a ceia, levei o conhecimento que tinha que fazer os irmãos cientes, que tivemos conversando, e se chegou um denominador pelos dois. O primeiro denominador do crente é reconhecer que não tem razão, que a razão é o cavalo do diabo e que não traz justiça. A justiça da razão não traz paz. A única justiça que traz paz é a justiça de Deus. Essa traz paz. Justiça humana não traz paz. Então reconheceram que ambos erraram, já pediram perdão entre eles. Mas como foi no culto, eles têm que pedir perdão à igreja. E cabe à igreja agora manifestar, né, se perdoa eles. Ou não perdoando, eles não vão participar da ceia. E aí, o mais velho falou primeiro, pediu perdão à igreja, e depois pediu perdão para o irmão, pediu perdão para mim, pessoalmente, que na ausência, aproveitamos a ausência para fazer isso aí, ficou feio. E pediu perdão para o sobrinho perdoou. Da mesma forma, o sobrinho entrou pelo mesmo caminho. Pediu perdão. Aí perguntei se a igreja perdoava. Os que querem perdoar, põe-se de pé. Se levantou todo mundo. Aí eu disse, então, amados, vocês estão perdoados. Mas olha,
quero pedir uma coisa para você. Nunca esqueça disso, viu? Nunca esqueça disso. Porque um dia pode que vocês não vão ter oportunidade e não vão mais ouvir o perdão. Então cuide. Não esqueça disso. E nesse culto, a irmã, ela estava. Terminou o culto, ela desceu e chegou lá e disse: até aqui chegamos. Porque até agora eu transmiti o que eu ouvi lá. Mas hoje, o pedir perdão do fulano de tal, não vou dizer o nome, fulano de tal, pedir perdão para a igreja, pedir perdão para o outro, pedir perdão para o irmão Isaías, tu, e foi apontando assim tu não perdoa o teu pai, tu não perdoa a tua mãe, tu não perdoa o teu filho, tu não perdoa a tua nora, e foi acusando assim, um por um, se ela estiver me escutando. Então, terminou a reunião. Se vocês querem servir a Deus, vão ouvir a palavra de Deus como eu estou ouvindo. Olha. Chegou dezembro de 72. 25 de dezembro de 72, ele havia sofrido um acidente, uma Kombi. Ele esfaixou as pernas, que o para-choque da Kombi é as pernas do motorista, né? Isso foi a canela, esfaixou, o fêmur esfaixou. E ele foi para casa depois de meses no hospital, com as pernas engessadas assim em parte. E tinha aqui na perna direita, ele tinha a carne esponjosa para cima do gesso, mas uma altura assim, uns 10 centímetros, com 3 bocas de ferida. E embaixo da mesma forma. E eu cheguei, me receberam, sentei e começamos a conversar. E nunca me esqueci da palavra que trouxe, foi quando a mensagem que Neemias escutou, como estava Jerusalém, os muros caídos, quebrados, e as portas queimadas a fogo. E eu disse o significado de muro derrubado. Muros derrubados. Não tem proteção nenhuma. Portas queimadas a fogo. E falei isso. Disse, está chegando a hora de eu ir para o culto. Seu Domingo, eu quero sair, mas quero orar para o senhor, orar para a senhora Vilma. E eu quero saber se o senhor gostaria de aceitar Jesus como Salvador. Independente de que ele cure o senhor ou não cure. Porque a medicina já mandou o senhor para casa. E o senhor me disse que agora vai fazer uma fé na oração da igreja, porque o antibiótico está ali envenenando o corpo. O senhor vai depender agora da oração. Gostei da sua fé. O senhor gostaria de aceitar Jesus como Salvador? Disse, eu vou aceitar, mas quando ele me curar. Digo, tá bom. Tá bom. Isso mostra que o senhor tem fé nele. Ele não vai ficar bravo com o senhor, que o senhor está colocando motivos. Não. Ele sabe quanto você crê nele. Qual é a sua capacidade de crer nele, ele sabe quanto. Também ele não vai lhe ignorar. Ele vai lhe curar. Senhora Vilma, eu necessito, mas eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu tenho medo de não continuar. Tenho medo de dar uns passos e voltar. Retroceder. Mas eu não estou convidando a senhora para aceitar uma religião. Estou convidando a senhora para aceitar Jesus, para continuar fazendo o que a senhora está falando. A senhora não ora. A senhora não prega o evangelho, prega. Então, é isso que eu estou convidando. Não, agora não. De que eu faço uma proposta para a senhora.
Tá bem. Faço uma proposta para a senhora. A senhora aceita Jesus por um mês. Hoje é dia 25. 25 de dezembro. A senhora aceita Jesus por um mês. Se dentro de um mês Jesus não curar o seu esposo, ele estiver levantado, caminhando, e a senhora não tem uma vida transformada, eu deixo de pregar o evangelho. Eu estava com a Bíblia dela na mão. Eu deixo de pregar o evangelho, fechei, e vou ficar aqui nos ganchos, fazendo novena, terço, missa com a senhora. 30 dias. Aleluia. Se for assim, eu aceito. Ela dobrou o joelho e orei por ela. Orei por ele. Senhor, são teus, templo do teu Espírito, trabalha tu agora. E fui para a igreja. Cheguei na igreja e disse: olha, irmã Vilma é crente, aceitou Jesus. Seu domingo está esperando que Jesus cure para ele aceitar. Lá no fundo do coração ele já aceitou, só que não teve valor de soltar pela boca. Então são crentes, visitem. Amanhã eu vou trabalhar, vocês podem visitar, mas eu quero pedir, por favor, não pergunte como estão, como vai, como isso, como aquilo. Não olhe também para os cantos da casa, porque cada canto da casa tinha um oratório. Era um altar. Não diga nada, não pergunte nada, porque o Senhor vai trabalhar de dentro para fora. Vai lá, cumprimenta. Só passei aqui para orar. Só passei aqui para orar. E terça-feira eu voltei do trabalho, parei em frente à casa. Quando entrei, ela vinha vindo da cozinha, com uma batata cortada, uma batata inglesa cortada assim, e com a colher fazendo assim, para rapar, fazer uma massa. E mandou entrar. Ela entrou no quarto e eu cumprimentei ele, e ela disse: eu vou fazer esse curativo domingo. E ela pega o lençol assim e jogou assim, pá. E quando destapou ele, que era aquela carne esponjosa com aquelas 3 bocas, expelindo pus de dentro, e que ela jogou assim, aquilo ali estava lá no fundo, seco, com as 3 bocas da ferida fechada, não tinha nem cascão. Meu Deus do céu. Essa mulher deu um grito, aquela batata saltou, a massa saltou para todo canto. Ele botou para gritar. Aleluia. E ela caiu de joelho. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ela diz hoje, está bem cansada. Sabe, irmãos, esses 30 dias ainda não chegou. O irmão Isaías foi muito sábio, me enganou. Aleluia. Estratégia que Deus deu, né? Aleluia. Isso é missão. Isso é missão. Isso é missão. Estes milagres devemos ouvir, contar. Um dia, pastor Isaías saiu daqui, ele ia pregar numa congregação e encontrou o Laércio. Estava desviado há muito tempo, bigodudo aqui do Cedro. O pastor Isaías parou e perguntou: o que é que tu vai fazer hoje à noite? O Laércio disse: eu vou ficar por casa. Vamos na igreja comigo? O Laércio era carudo assim, né? Grandão. Vamos na igreja comigo. Se você falar que vai, eu acredito e passo aqui e te pego, porque tu é um homem de palavra. Era assim: eu vou.
Aí passou lá, pegou ele, está até hoje no céu. Foi na congregação ali no cemitério, lá em cima. Lá. Pastor Isaías tem umas estratégias assim de um verdadeiro evangelista, de um verdadeiro missionário. Até hoje o Laércio está lá, Tá aí. servindo a Deus com toda a família, desviado há Por muitos tempo. anos. Até hoje ele conta a história. Aleluia. Isso, já não- São coisas maravilhosas que passam. Termino. Mais uma. Nada. Isso no Chile. Eu ia para casa da minha filha em Santiago e tomei o metrô, e tem determinados horários que o metrô não para em determinadas estações para facilitar a trajetória, fazer mais rápido. Então eu sabia que ele não parava em determinada estação. E exatamente na estação onde ele não parava naquele dia. Eu não pensei. E ele me levou na outra. E quando eu baixei, eu disse, mas eu sabia, eu devia saber que ele não para esse horário nessa estação. Porque não parei numa anterior. Mas eu podia ter feito simplesmente sair de um andame e no outro e pegar o trem, o que estava voltando. Né? Eu disse agora, por castigo, tu vai de pé até na rua, na estação onde eu tinha que parar, e caminhando lá na frente passa o ônibus, pega o ônibus. Mas um solão, era quase meio-dia, um solão bravo. Aí fui caminhando. Quando cheguei lá, cheguei no ponto de ônibus, o ônibus vinha de lá e em seguida ele tinha que dobrar. Mas para dobrar, ele não parava nesse ponto. Ele já vinha pela esquerda, para quando chegar ele dobrar. E eu estava ali, ele passou, nem me viu. Disse, mas como é que pode ser? Então caminho até lá. Quando ia caminhando, cheguei no ponto, sabe uma coisa? Eu vou ir com um táxi. E aí mandei para o táxi. E eu estava tão suado e cansado que eu abri a porta assim e me joguei. Num assento assim meio esticado assim. E disse assim, aleluia! E disse, oh Senhor, perdão, desculpa, me desculpa, por favor. Sei por que desculpa? Não, porque quem sabe o Senhor não sabe o que é isso, não sei o que é isso. Isso veio do profundo da alma. Glória a Deus. Disse, por que saíste da igreja? Que ainda conhece quando, aleluia, sai do profundo da alma. Meu Deus. Glória a Deus. Por que abandonasse o caminho do Senhor? O Espírito Santo está te esperando. Aceita o convite dele, ou convida ele para ir contigo, Glória a Deus. para servir o Senhor. Dele, o carro parado estava. Parou. Disse, ora por mim. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, né? Antes do táxi, estava só reclamando por todo aquele impasse, eu castigando a mim mesmo, tá? Por que não prestasse atenção? Resultou nisso aí. Deus estava levando lá para o táxi. Pastor Wellington. Falta tempo, né? Aleluia. 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 Tantas coisas lindas e maravilhosas. Glória a Jesus. Pastor Isaías, a irmã Beth, ela escreveu aqui, dizendo assim, fala para o pastor Isaías que ele não pode sair daqui sem passar no escritório. O pessoal lá em cima está querendo que você suba lá. Olha, passar no escritório é um sinal bom, hein? É um bom sinal. É um bom sinal. É um bom sinal passar no escritório. Hã? O que você O diz? RH não. Para quem tem visão, meu filho, passar no escritório. Maravilha. Para quem é dependente, passar no escritório
Quem depende de Deus, né? É verdade. Aleluia. Tem água, tem café, tem abraço. Aleluia. Mambete. Glória a Jesus. Maravilha. Temos uma irmã aqui que temos uma história linda. Quando eu fazia o programa Novas de Salvação em Florianópolis, lá nos idos de 69, depois 70, 71, 72, 73. Com o pastor Pedro ou não? Com o Pedro, desde o pastor Hilário da Costa, era na Guarujá, depois Diário da Manhã. Diário da Manhã, né? E depois veio a Marumbi. Então, um sábado eu preguei uma mensagem sobre os filhos de Davi, Amon e Tamar. Amon e Tamar. Aquela astúcia do Amon, né? Que fez para se aproveitar de Tamar. Não era o irmão legítimo. Então eu coloquei o nome naquela mensagem, Beco Sem Saída. Porque Camboriú, quero ir na igreja, onde é que é? Perguntando por... Ele disse, não, lá quando chega lá perto, disse, eu vou no mesmo endereço seu. E já reconheci que era crente ela. Aí viemos, onde parou lá embaixo, peguei a mala dela. Vimos conversando. E naquele trajeto dali aqui, ela dizendo onde é que era, e o que vinha fazer aqui. E o irmão, quem é? Eu digo, eu sou... Você conheceu aquele programa de rádio Novas de Salvação? Eu disse, claro. Quem pregava? O pastor Pedro Cardoso, o pastor Antônio Bordim e o evangelista Isaías Gonçalves. Pois é. Não querendo lhe cortar, mas a irmã Maria Neuza Gás, lá de Candelária, ela diz assim, quando eu voltei para Jesus, eu escutava Novas de Salvação na Marumbi e esse irmão aí pregava. A irmã Maria Neuza Gás, Candelária. Candelária. Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul. Então, eu disse, e você conheceu o Isaías Gonçalves? Não, não conheço. Gostaria de conhecer? Claro que sim, claro, como não. Eu aceitei Jesus com uma pregação dele. Que Maria dia? Neuza Gás voltou para Jesus com a sua pregação. Amém. Você mesmo. Eu aceitei Jesus através do seu programa quando você pregava. E você pregou uma mensagem, Beco Sem Saída. Que foi um sábado à tarde. Sábado à tarde. E sabe quem é ela? Trabalhou aqui muitos anos. Ela é esposa do pastor João Batista. Tânia. Meu Deus. Criança. É isso aí, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Louvamos a Deus pela vida do pastor Isaías, né? Eu cheguei aqui no estúdio falando uma lenda viva. Eu tive o privilégio de estar com o pastor Isaías 1 hora, programa Assembleia de Deus em Marcha. Eu dei para ele dar a saudação e começamos a conversar e ultrapassamos o horário da rádio, né? Aqui já estamos próximos de ultrapassar também, porque quando se tem um mestre, né, tem que aproveitar a oportunidade para ouvir, né? Tivemos um momento de comunhão no almoço, né? E vou guardar nas tábuas do coração, pastor Isaías. Glória a Deus. Deus seja louvado. Esse livro aqui eu conheço ele. E quero deixar registrado aqui, pastor Jorge, pastor Jairo, pastor Cláudio, presbítero Claudino, irmã Bete, pastora Bete ali no escritório, todo o pessoal do escritório, os irmãos que nos acompanham no programa hoje. Eu quero deixar um pedido aqui no ar ao nosso presidente, pastor Zilmar Melquiades Miguel.
dê um horário para o pastor Isaías no Congresso dos Gideões ano que vem. Convide ele para ministrar a palavra, representando também os nossos missionários. Ano que vem é 40 anos de Gideões. E eu gostaria de deixar essa indicação aqui, né, no ar. Fiquei registrado aqui o pedido, representando o projeto Chile. Eu acho que será uma noite, uma tarde, uma manhã que ficará registrado nos anais dos Gideões, nos congressos. Aleluia. O Senhor ministrando a palavra. Quero deixar... Eu quero estar lá. Eu quero deixar já antecipado a minha participação e também a minha participação em oferta. Amém. Eu não cobro, eu não peço, eu não cobro, eu não peço para falar do amor de Jesus. Aleluia. Eu recomendo os irmãos. E deixo isso como, aleluia, uma oferta. Amém. Para os trabalhos de missões. Glória a Deus. Para quem tem Facebook, ficou registrado na linha do tempo do Facebook da página da Rádio Paz no Vale a participação do pastor Isaías, como a de agora aqui no Voz Missionária. Vale a pena ouvir. A irmã Beth mandou aqui, pastor Jorge: eu fui curada de uma renite terrível em um culto de terça-feira com a oração feita pelo pastor Isaías Gonçalves, há uns 24 anos atrás. Glória a Deus, glória a Deus. Maravilha. Milagre, se for falar em milagre, de curas divinas, muitas o Senhor fez, muitas. E se Ele não vai fazer o que eu tenho hoje, sei por certeza que não chegarei no céu enfermo. É terrível. Glória a Deus, glória a Deus. Quem está pilotando hoje é o pastor Jairo. Por favor, pastor Jairo. Nós vamos agradecer aqui a participação do pastor Isaías, sempre bem-vindo à casa. Amém. O senhor Obrigado. sabe que faz parte dessa família. E nós louvamos a Deus pela vida do pastor Isaías. O tempo, pena que já foi, né? Podíamos ter mais tempo aqui para ouvi-lo. E queremos agradecer a todos os nossos irmãos que estão na audiência da programação Voz Missionária. Neste momento nós... as suas considerações finais, pastor Isaías, depois já o pastor Cláudio com a oração do nosso programa. Muito bem, amados, quero agradecer a vocês dessa amabilidade, esse carinho, esse afeto, essa atenção também e dispor o microfone da Rádio Marumbi, Voz Missionária. Ela já foi Marumbi? Já. Ela já foi Diário da Manhã? Estive nela em todo o trajeto dela. Aleluia. E louvar a Deus por esse tempo, a todo o povo de Deus. Amados, faça missão. Faça missão. Não deixe de fazer. Fazer missão é para quem não se equivoque. Quem não se equivoca faz missão. Quem não faz missão se equivoca. Porque não faz o que agrada a Deus. Fazer missão é ganhar alma. Fazer missão é ter fé que o sangue de Jesus limpa, que a palavra purifica, que o nome de Jesus é poder. Aleluia. E que na cruz de Cristo encontramos o arrependimento. Isso é por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Faça missão. Quem faz missão porque tem fé. Amém. Deus abençoe.